Olá, amante do idioma, como é que está? Bom, hoje nós teremos um assunto maravilhoso. Como eu sempre falo, não existem coisas menos maravilhosas, existem coisas sempre cada vez mais maravilhosas em língua portuguesa. Hoje nós vamos ver uma coisa linda chamada mesóclise. Sim, dentro da colocação pronominal, nós temos as três, temos a ínclise, a próclise e a mesóclise, tá? Hoje o assunto vai ser mesóclise. Vamos pegar pelo nome, meso. Meso te lembra o quê? Isso, te lembra meio. Então, mesóclise nada mais é quando o pronome oblíquo, olha aqui, o pronome oblíquo aparece no meio do verbo. Aí você pode até se perguntar, mas como que um pronome pode aparecer no meio do verbo? Vale lembrar que essa mesóclise só aparece com verbos pronominais, verbos que possuem pronome. E ela só é obrigatória no início de oração. Nós estamos no Brasil. O Brasil é um país proclítico, ou seja, um país onde a próclise sempre ganha das demais. Próclise só estará errada se vier no início da oração. Me dá, me ama, te amo. Tirando isso, ela sempre estará certa. A diferença é que na mesóclise não existe a regra aí de colocação pronominal diretamente para a mesóclise. Existe o início da oração e o pronome mesoclítico, que é o que vai se tornar na mesóclise, só pode aparecer no meio do verbo em duas situações, tá? Estes verbos são dois. Eles aparecem no futuro do presente e futuro do pretérito. Esses dois futuros que aparecem são do modo indicativo. Tudo bem? De novo, vou repetir. A mesóclise só estará certa ou obrigatória no início da oração e com esses verbos aqui. Sim, detalhe, para que ela aconteça, você precisa saber fazer. Aí você me pergunta, no concurso público eu tenho que fazer a mesóclise? Não, não vai cair para você transformar alguma oração numa mesóclise. Você, literalmente, mas você tem que saber se aquela forma que está presente está correta. Então eu preciso saber como esse pronome vai se encaixar no meio do verbo, certo? Tudo bem até aqui? Ótimo. Preste atenção. Eu disse para você que a mesóclise só será obrigatória no início da oração e com esses dois verbos aqui, futuro do presente, futuro do pretérito do modo indicativo. Então veja só, não se espante. Todos os exemplos que eu vou começar a dar agora aqui estarão errados. Aí você fala, você está louco? Não, não estou louco. Eles estarão errados para que você acompanhe comigo e me ajude aí a resolver cada um deles, porque é desta forma que vai ser perguntado, se tal pronome está correto. Se você não souber a forma, como ele apresenta, como ele se faz, a coisa não vai fluir tão bem. Então, de novo, vou falar mais uma vez com calma. Todos os exemplos que eu vou começar a colocar aqui estão errados, tá? E aí nós vamos corrigir juntos, que é mais legal fazer junto alguma coisa do que fazer sozinho. Então, veja só. Eu vou colocar aqui, darei-lhe, compraríamos te, tá tendo calafrio aí, né? Farás poreio. Vale lembrar o seguinte. Eu peguei verbos aleatórios, perceba que todos os verbos que eu passei aqui para você se encaixam neste exemplo, ok? Não importa o pronome que vai vir aqui, sim? Importa que você saiba que é o pronome correto, quem dá algo a alguém, assim por diante, e como é que eu transformo isto aqui. Tudo bem até aí? Certo. Eu deixei propositadamente um espaço para você escrever, aí para você completar, porque é tão trabalhoso que pode ser uma coisa um pouco mais complexa para você fazer. Outra coisa, a mesóclise, ela está praticamente em extinção. Ela aparece aí em 5 lugares. Aparece na literatura do século XIX para trás, aparece nas leis, você que estuda aí direito, com D maiúsculo para concurso público, é comum você se deparar com ela, tornar-se-á, far-se-á, é comum, sim. Aparece em convites de casamento,
certo? Que é comum que a pessoa coloque a cerimônia realizar-se-á. Eu sei porque no meu primeiro casamento teve convite, eu fiz questão de ter mesóclise, o convite saiu perfeito, os erros caíram no relacionamento. Aparece na Bíblia, sim, cada um tem a sua fé. Se você quiser ver apenas de cunho científico, leia. E faltou um em concurso público, tá? Então, cuidado. Outra coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar cada um desses exemplos aqui e vamos transformar isso numa mesóclise, certo? Como será que a gente consegue pegar este pronome aqui e jogar para o meio do verbo? Sim? Então, passo a passo, certo? Se fosse um PowerPoint, a coisa ia ficar completamente maravilhosa, mas não é um PowerPoint, sim? A gente vai ter que fazer isso na raça, ok? Vamos lá. Ó, darei-lhe. O que eu vou fazer? Você conhece uma coisa chamada desinência verbal? Certo? A desinência verbal é esse aqui, ó. É esse ei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que separar o verbo aqui da sua desinência. Vou pegar a desinência e separar do restante daqui, tá? Cuidado. Não vou falar que isso aqui é um radical, porque muitas vezes não é. Você vai ver isso neste exemplo aqui, ok? Então, o que eu pego? Eu separo esse ei e jogo para lá. Separo esse ei e jogo para o fim. Como eu jogo para o fim, ó, esse ei vai ficar aqui. O que eu fiz? Separei. Se eu separei, eu fiz isso, ó. E aí, o que acontece para que a mesóclise esteja correta? Eu pego este pronome lindo que está aí e falo dar. Não é bonito? Não está ouvindo os anjos? Oh, nessa forma? Olha que legal. Se eu sei fazer um, eu sei fazer os demais. Lembre-se de que o grau de complexidade vai aumentar daqui a pouco, certo? Passo a passo. Compraríamos ter. Vou fazer a mesma coisa. Compraríamos ter. Eu vou pegar a desinência. Cadê a desinência? Ó, desinência está aqui. Íamos. Vou separar essa desinência da outra parte do verbo. Então, se eu separo, eu falo aqui, ó, íamos, levo com acento e tudo, ok? Como eu separei o verbo, eu vou colocar o comprar aqui, ó, certo? Houve a separação. Houve a separação, o que eu faço aqui com a mesóclise? Para que ela exista, eu vou pegar esse pronome e colocar no meio, comprar-te-íamos. Olha que coisa mais maravilhosa, eu tenho pronome mesoclítico porque ele está no meio do verbo. E aí, nós chegamos com farás. Farás é uma coisa, cuidado, é faraás, não é faraó. Faraó é outra coisa, sim? Farás. Coisas interessantes vão começar a aparecer. O que eu vou fazer? Vou tirar a desinência. Certo? Vou tirar a desinência, vou pegar este a com acento e tudo e vou jogar para o fim. Joguei para o fim. O que sobrou para mim? Sobrou o far, certo? Sobrou o far, calma que daqui a pouco a gente vai precisar apagar. E esse as, tá? E aí nós temos um pequeno problema ou uma pequena observação que nós vamos ter de ver. Quem faz algo. Esse as que está aqui é do algo. Ok? Quem faz algo. Lembre-se que sempre que eu tenho esse complemento, o verbo, eu tenho que ver a terminação do verbo aqui, ó. Eu tenho um verbo terminado por R. O que vai acontecer com esse R? Certo? Isso mesmo que você pensou. Eu vou tirar este R aqui. E o as vai virar o quê? Vai virar las. Olha que coisa mais maravilhosa. O as vai virar las e fica falazá. Olha que coisa mais linda. E acentua esse fá também. Ficou bonito, né? Isto aqui é quase uma equação. Qual que é a diferença disso para uma equação? É que isso aqui tem charme, certo? A equação não tem charme algum, certo? De novo, sigamos. Vou seguir a mesma lógica. Se eu sei fazer um, eu sei fazer os demais. Próximo aqui, poreio. Olha a desinência. Ei. Desinência, ei. Chego, pego esse ei e jogo o ei para o fim. Por, de novo, quem põe, põe algo. Olha esse o. Esse o é igualzinho esse algo daqui. Por algo. O que aconteceu com esse por? Sobrou o R. O que eu faço com esse R? Eu vou cortar esse R e vai ficar pô. Vai ficar pô. E o o vai se transformar em lo. E, coisa linda, poloei. Isto aqui
É fantástico. É tão fantástico. Vou contar uma pequena história para você. Certa vez eu lecionando, e eu dei este exemplo do poloei, e um aluno perguntou assim para mim, professor, quando é que eu falo poloei ou ei? Eu falo, imagina, você nunca fala poloei ou ei. Por que eu nunca falo poloei ou ei? Porque isso aí é eco. Poloei ou ei. Não, eu disse, é só o poloei. Não, é futuro. E eu falei para ele, já está no futuro, poloei. Aí ele disse, poloei ou ei se falava antigamente, nunca se falou, certo? Aí ele me encheu tanto saco que eu falei pra ele assim, ó, se você quiser falar poloei ou ei, você canta. Aí você canta assim, ó, poloei, poloei, poloei ou ei, poloei, poloei, poloei ou ei. Ele ficou pé da vida comigo, já faz 6 anos que ele está querendo me trazer um livro que ele viu, o poloei ou ei, mas ele ainda não achou. Então não existe, é só poloei. Perceba que todos esses pronomes que aqui estão, todos eles, ó, esses 4 pronomes que aqui estão, todos eles se chamam pronome mesoclítico. Ok? Mesoclítico. Se aparecer esta nomenclatura, aí, deixa eu apagar esse pingo, daqui a pouco a minha equipe técnica vai falar, Adriano, tá pronto, já está aqui, ok? Pronome mesoclítico, certo? Lembre-se que esta forma que você está vendo aí, ela só será obrigatória no início da oração. Se eu quiser arriscar e colocar um eu aqui, se eu colocar um eu já posso falar ou eu dar-lhe-ei ou eu lhe darei, que é o mais comum de acontecer, certo? Desde que haja um pronome ou alguma palavra no início desta oração, certo? Bom, outra coisa. Eu disse a você que próclise, ela é mais forte no Brasil. Tanto que pode haver aí a mesóclise e a próclise numa mesma sentença. Como eu falei em convites de casamento, dá uma olhada nessas duas orações. Ó, o casamento, certo? E o casamento. Vou colocar as duas sentenças. O casamento e o casamento. Aqui, o casamento realizar-se-á e o casamento se realizará. Ok? Complemento, sei lá, vou colocar à noite, nada mais chique, casar à noite. Chique mesmo é você casar por amor, é mais legal, tá? Ok? Interessante. Casar por amor é uma coisa interessante. Então aqui eu tenho, ó, o casamento realizar-se-á à noite, o casamento se realizará à noite. Veja que sem preconceito, certo? E sem chacota. Casamento não é palavra atrativa, porque aí existem as palavras atrativas para que a próclise, o pronome venha para frente. Por ele não ser palavra atrativa, as duas formas que se mostram aqui estão corretas. Ou seja, o casamento realizar-se-á, eu posso escrever desta forma tranquilamente, mesmo não estando no início da oração, ou, como eu já comecei a sentença e a mesóclise já não se torna obrigatória, eu posso escrever dessas duas formas. Aqui eu posso ter tranquilamente um pronome proclítico, que existe a próclise, e aqui esse pronome mesoclítico, e a coisa fica um pouco mais tranquila nessas duas formas. Até aqui tá tranquilo, eu acho, certo? Tudo bem, tudo tranquilo, ótimo. Lembre-se de que existem conceitos. Assim que eu acabei de passar esses conceitos, você falou, beleza, ótimo, eu vou passar para outros conceitos interessantes. O milagre do estúdio é isso que acontece. Veja só, tudo programado, essa lousa inteligentíssima, ela já se mostrou aqui pra gente, cada qual um exemplo interessante. Então veja, aqui eu falei de conceitos. Eu vou precisar ter uma base muito boa para entender e fazer isso aqui, tá? Então aqui, compraremos a ti o pão. Eu tenho 2 complementos ao verbo. Se eu for substituir a ti por um pronome, seria te. Se eu for substituir o pão por um pronome, seria o, porque compraremos algo. Eu posso juntar isso aqui se eu quiser. Te mais o, vai virar to, certo? To. Compraremos to. Compraremos to. Não, o que eu vou fazer? A mesma lógica do que eu usei ali. Sim, eu vou pegar a desinência e separar. E aí vai ficar essa coisa linda, ó. Comprar
toemos. Comprar toemos, certo? Mesmo que você fale, onde que eu vou usar isso no meu dia a dia? Não importa. Isso aqui é igual alface. Quando você come, você não fala, tô sentindo alface agindo no meu corpo. Não, você não faz. Aqui você tá ficando mais inteligente, não tá nem prestando atenção que você está mais inteligente. Você não está sentindo. Sim, estamos jogando oxigênio pro cérebro. Ó, darei a ela a palavra. Mesma coisa, vou pegar o a ela e vou pegar a palavra. Se eu puder substituir o a ela por um pronome, será lhe. E a palavra vai ser a. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso juntar os dois. Lhe mais a vai dar o quê? Olha que coisa bizarra. Vai dar lhá. E vou separar na mesóclise. Perceba que a mesóclise em todos os casos aqui vai ser obrigatória, porque está no início da oração. Então fica como? Ó, dar-lhe-ei. Coisa mais linda. Oferecerás a mim os doces. Vou seguir a lógica. Eu acho que você já pegou o jeito aí, ó. Já pegou o jeito tranquilo. A mim, se eu for substituir por um pronome oblíquo, vai ser o quê? Me e os doces. Os, vou juntar. Me com os. Me com os vai dar o quê? Vai dar mos. Oferecerásmos. Nossa, oferecerásmos. Não vai rolar. Vou separar a desinência. Olha que coisa linda. Oferecer-mos-as. É a parte mais sublime da língua portuguesa. Eu sei que ela não é muito útil no dia a dia, mas ela é linda. Eu quero que cada vez que você veja isso aqui, certo? Você vibre porque você entendeu. Então, quando você está estudando para direito, quando você está estudando para outras matérias, mas principalmente direito, aparecem, tudo bem que pode não aparecer o lhá, mas a mesóclise vai aparecer para você, certo? E você fala, eu sei do que ele está falando, sim? Aí, chegamos a algo mais interessante. Cuidado quando eu falo algo mais interessante. Quando eu falo algo mais interessante, para mim é maravilhoso. Para você pode ser um inferno. Então, esta parte, para que fique mais claro para você, eu vou pegar uma pequena história que aconteceu no século I. Século I. Então, estava lá Cristo pronto para fazer o seu sermão da montanha. E lá todos os fariseus gritando, tem peixe, tem peixe! E ele querendo falar, só que ele tinha tempo para começar. Então ele poderia falar assim, ó, direi a voz do sermão, começando a saudação dessa forma, não ia dar tempo. Então o que ele pensou? Não posso falar, direi a voz do sermão. E o pessoal berrando, tem peixe, tem peixe. O que ele pensou? Eu tenho que falar disso aqui de uma forma mais clara e mais rápida. Cristo era tão bom que até português ele manjava. Então olha só, ele pensou, a voz e o sermão são dois complementos de verbos. Então esse a voz eu posso transformar em vos. Pode não parecer, mas ele manjava português, tá? Ele falava aramaico, falava grego, falava português. Ó, vou pegar esse seu sermão e vou transformar em o. Aí nesse tempo, enquanto ele fazia, chegou Pedro. Pedro chegou e falou, Senhor, voso? Voso? O que é voso? Ele falou, Pedro, será um palhaço no século XX, um palhaço voso, da época da minha equipe técnica aqui. Certo? Ó, voso não dá. Ele pegou e ficou olhando, e o pessoal gritando, tem peixe, tem peixe. Ó, ele pegou esse vos e esse o, o que ele fez? Mesmo que não fosse verbo, ele cortou esse s. Esse o ele transformou em lo. Aí ele falou, direi-vo-lo. Direi-vo-lo não vai rolar. E aí, uma luz veio dos céus. E ele arregalou os olhos e chegou para todos aqueles fariseus e falou, antas fariseias! E o silêncio se fez. E ele chegou para eles e disse assim, ó, dir, ó, vo, lo, ei. Ah. Aí o fariseu lá de fundo levantou a mão e falou, tem peixe. Quer dizer, não adiantou em nada. Dir-vo-lo-ei. Isto aqui é a coisa mais linda que possa existir na língua portuguesa. E, seguindo a mesma lógica que eu estou passando para você, ó, comprarão a nós os produtos, é a mesma história. A nós e os produtos. A nós, eu vou fazer nos. Nos. Sim, a nós. Os produtos vai virar os. Nojo, parece criança falando, tô com nojo, não tem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nos e vou cortar esse S, a mesma história. Cortei esse S e o os daqui vai virar o quê? Los. Eu vou encaixar os dois pronomes no meio do verbo, vou separar a desinência, tal qual fiz aqui. Peguei o ei e separei, vou pegar o ão e separar e vou falar comprar no los ão.
E aí? É lindo. Lindo. Vai falar, pode ser muito útil, mas eu não estou dando curso de utilidade para você. Eu estou dando curso para você entender o idioma e te preparar para as provas. A parte mais sublime da língua portuguesa é a mesóclise, certo? Tudo bem? Só existe uma forma de nós sabermos se tudo ficou claro. São os exercícios. Ver-nos-emos daqui a pouco. E aí, amante do idioma, como é que foi com a mesóclise? Foi bem? Bom? Vamos lá, para ver se ela está afiada? Acompanhe comigo o primeiro exercício aí na tela. Em relação à colocação do pronome oblíquo, a alternativa correta, segundo a norma culta, é... Então vejamos, qual que é a correta? Vamos começar aqui de baixo para cima? Pode ser? Lembre-se que se você não ficar atento, vai se estrepar, tá? Porque passar os olhos de maneira correndo no exercício pode te prejudicar e melhor, vai te prejudicar. Primeiro, ó, fazer-lo-ei assim que der. Fazer-lo-ei? Fazer-lo-ei não existe. Aí você pode pensar, já sei que está errado, ó. Fazer, eu tenho que tirar esse R, fazer-lo-ei. Não, não dá. Seria falo-ei aqui, ó. Isto aqui não existe. Esse fazer, você deveria falar falo-ei assim que der. Então a letra E não é a correta. Letra D. Ela dar-me-á notícias da operação do João. Falando, ela dar-me-á, você vai falar, legal, feliz, deu certo. Mas olha que sacanagem. Ela dar-me-á, dar-me não. Dar-me é dar-me. Isso é típico de BO. Vai fazer um boletim de ocorrência se você cair numa pegadinha dessa numa prova de concurso, tá? Dar-me-á. Letra C. O resultado do exame agradar-lo-á. Opa, que beleza, agradar-lo-á. Só tem, isso estaria certo, mas por um único motivo não está certo. Olha aqui, agradar-lo não dá, esse R você tem que tirar e vai ter que colocar o acento, agradar-lo-á. Por isso que não é a letra C. Pulemos a letra B, questão de logística. Letra A, colocarei-te na primeira fila. Colocarei-te, parece que o cara veio do Japão e tá falando colocarei-te, coloca café, coloca chá, tá? Não é colocarei-te, tá no início da oração. Se está no início da oração, a mesóclise se torna o quê? Obrigatória. Então você deveria falar o quê? Colocar-te-ei na primeira fila. Por isso que não é a letra A. Garantido? Ih, misturei chinês com japonês. Letra B, sobrou a letra B. Os alunos concentrar-se-ão. Perceba que, mesmo que não esteja no início da oração, eu poderia muito bem falar os alunos se concentrarão ou os alunos concentrar-se-ão, certo? Esse se pode vir no meio do verbo ou antes dele. Resposta correta é a letra B de bolo de baunilha. Sim? Acompanhe comigo o segundo exercício aí na tela. Todas as opções abaixo também estariam corretas em relação à mesóclise, exceto uma. Olha aquilo que eu disse para você na hora da teoria. Mesmo que eu não tenha que fazer o exercício, que eu não tenha que fazer a construção, eu vou ter que fazer muitas vezes, nem que seja na mente. Então veja só, eu tenho as alternativas, ele dá, então ele está perguntando qual delas estará correta também na mesóclise e qual não. Então, passo a passo. Eu preciso saber primeiro, para ter mesóclise, para ser correto, o que eu preciso saber? Se o verbo está no futuro. É a primeira coisa que eu tenho que saber. O verbo tem que estar no futuro. Essa já é ótima. E a outra é a regra em si, tá? Como a regra é início de oração, perceba que o verbo com o pronome sempre aparece perto desse sujeito, ok? Obrigatoriamente. Então, passo a passo. A festa se realizará no horário combinado. Festa, aqui não é palavra atrativa, ok? Não vai ser obrigatório que você aconteça isso, mas se eu quiser, eu posso também falar realizar-se-á. Posso falar realizar-se-á, então essa também está correta na mesóclise. As pessoas me chamarão assim que tudo estiver pronto. Me chamarão, eu posso também falar, as pessoas chamar-me-ão. Olha que coisa feia, chamar-me-ão. Então isso na mesóclise também estaria correta, ok? Não é a letra B. Vamos pular C.
O mundo e o ser humano me garantirão a paz. Eu posso muito bem falar. O mundo e o ser humano garantir-me-ão a paz. Não é a letra D de dado. E a prova me trará o resultado esperado. Eu posso falar e a prova me trará ou e a prova trar-me. Ambos estão corretos. Veja a sacanagem aqui. Isto não é futuro. Isso é passado. E para a mesóclise estar correta, tem que estar no futuro. E é muito comum de pessoas aqui confundirem mandar e mandarão. Aqui está escrito mandaram, não mandarão. O verbo tem que estar no futuro. Para que isso estivesse certo, ok? Poderia estar no futuro, teria que ser com ão, mas existe um não que atrairia. Não tem nada certo aqui. A mesóclise jamais estaria certa. Resposta correta, que é a única que não se aceita a mesóclise, letra C de sabonete. Vamos ao terceiro exercício? Acompanhe comigo aí na tela. Quando se lê vernosemos o quanto antes, não existe prejuízo semântico se substituíssemos o termo logo após o verbo por já. Porém, não se pode garantir que o pronome mesoclítico continue na mesma posição, uma vez que o termo atrairia o pronome oblíquo para depois do verbo. Presta atenção que ele pode e vai te confundir. Ele fala de colocar a palavra já logo após o verbo, certo? Ok? Que não há prejuízo semântico. Vernosemos já o quanto antes. Não tem prejuízo semântico algum. Mas ele fala que não pode garantir que este pronome fique aqui, porque este já é uma palavra atrativa e atrairia isso para depois do verbo. Não, olha só. Em ênclise, nós não temos isso aqui com verbos no futuro, não pode ter essa ênclise, esse nos não pode vir para cá jamais. A forma como está é a única possível e a única correta, certo? Então não vai atrair coisa alguma. Para que atraia o pronome, o termo tem que vir antes do verbo. Então não, essa resposta está errada. E aí, colocou a mesóclise no meio da sua vida? Certo? Quer falar que o pronome mesoclítico é um pronome intrometido? Você estará certo. Bom, eu espero que você tente usar a mesóclise no seu dia a dia, nem que seja apenas na sua mente e nas suas leituras para que você entenda o que você está lendo, ok? Então, um abraço, nos vemos no próximo momento. Até mais.